Olá a todos aqueles que já se juntaram ao evento. Peço à Sara e à Cristina que agora podem ativar o seu microfone. Estávamos só aqui apenas a fazer um pequeno compasso de espera para que todos pudessem juntar. Vamos então começar esta sessão. Eu recordo para aqueles que tiverem dificuldades em participar no Zoom ou que queiram convidar outros amigos ou colegas para participarem nesta sessão. Nós estamos também em direto na página do Mundo e poderão também ver a partir de lá ou a partir de lá carregar num link. Nós estamos numa sessão promovida pelo Festival O Mundo, que é o Festival de Sustentabilidade que está a decorrer em Lisboa até o dia 17 de outubro, com eventos presenciais em Lisboa e também alguns eventos online. Agora vamos começar uma sessão que deve ter a duração estimada de 1h30, que se chama Economias Transformadoras, uma leitura a partir da Transeco. Para isso nós temos aqui as nossas palestrantes, que é a Cristina Parente e a Sara Moreira. Olá Sara e olá Cristina, vou-vos então passar a palavra. Okay. Olá, obrigada pelo convite e pela organização deste Festival do Mundo, que está a mostrar tanta coisa boa que se está a fazer aqui em Portugal. O meu nome é Sara, esta apresentação surge no contexto de um projeto de investigação de doutoramento que estou a desenvolver em Catalunha, na Catalunha e em Portugal, dedicado às economias alternativas, solidárias. No Porto estou acolhida e orientada aqui pela Cristina Parente, que é professora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. E sou eu. Olá, eu sou a Cristina, sou socióloga e trabalho, como a Sara dizia, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e sou investigadora do Instituto de Sociologia. Tenho vindo a trabalhar esta questão das economias alternativas e das economias transformadoras há uns anos a esta parte e particularmente nesta reflexão vamos fazer uma abordagem que é um pouco uma abordagem conceitual a esta questão das economias transformadoras a partir de um evento que organizamos aqui exatamente neste sítio, no Gato Vadio, e que agregou um conjunto de pessoas que foram convidadas, outras que apareceram, há 2 anos, no ano passado, no final do ano passado, em novembro e dezembro de 2019, e portanto o que se passou durante estes eventos, que aconteciam aos finais da tarde de quintas-feiras de novembro, e foram 4 eventos, foi mote para uma reflexão de caráter mais conceitual sobre o movimento das economias transformadoras. E obviamente no âmbito daquilo que é o doutoramento da Sara, e que, como vocês vão ver depois da própria apresentação, implica um trabalho comparativo daquilo que se está a passar na Catalunha, sobretudo em Barcelona, e também e comparativo com o que se passa aqui em Portugal e sobretudo no Porto. Certo? Sim. Antes de começarem, eu só queria recordar que eu esqueci-me só de fazer aqui uma pequena nota aos nossos participantes. Esta é uma sessão webinar do Zoom, portanto, vocês estão como participantes, portanto, nesta fase não podem intervir, falar sem que nós liguemos os vossos microfones, mas ao longo da sessão da Sara e da Cristina, vocês podem sempre fazer as vossas questões ou os vossos comentários através do chat ou da funcionalidade Q&A, ou até para quem está no Facebook, através dos comentários do Facebook. Está na barra de ferramentas em baixo,
podem utilizar tanto o chat como o Q&A, e depois nós, quando elas terminarem a sessão delas, nós iremos colocar essas questões para elas responderem, inclusivamente se alguém quiser fazer uma intervenção mais sonora, nós também podemos ligar o microfone e as vossas câmaras, portanto não deixem de intervir e participar nesta sessão. Obrigada. Sim, queria também esclarecer, pode não ter ficado muito claro, que para além do formato online, nós estamos as duas numa associação cultural e uma livraria do Porto, que é o Gato Vadio, que foi a mesma associação, como a Cristina estava a dizer, acolheu o ano passado estas tertúlias, o ciclo dedicado à transformação da economia. Portanto, estamos em modo misto, online e presencial. Vou iniciar então a partilha da tela com a apresentação que temos aqui. Vou começar a compartilhar. Só um momento. Ok. Então, só para fazer assim um apanhado daquilo que vamos falar. Apresentamos a estrutura da nossa comunicação, em que vamos começar por fazer uma breve introdução à situação atual e porque é que surge este apelo à transformação da economia e não só, né? Vamos explicar o conceito das economias transformadoras que temos no título da nossa apresentação. O evento o ciclo de debates, de conversas que organizamos o ano passado surgiu em ligação ao Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras, que está a decorrer em 2020 em 2 etapas. Agora, na próxima semana, vai começar a segunda etapa deste fórum. Vamos também fazer um enquadramento do que é o Fórum Social Mundial. Depois, então, explicar o que é que foi o Transeco, quem é que juntou, o que é que discutiu, quais foram os temas, qual foi a estrutura, e a partir daí, então, a reflexão que fizemos a partir de uma série, de um conjunto de dimensões, de dimensões de transformação que representam pilares importantes a trabalhar neste caminho que se está a propor, não só aqui, mas em várias partes do mundo. E a partir daí tentamos fazer uma pequena proposta, digamos, de desafios concretos para que este movimento das economias transformadoras em Portugal pudesse ganhar alguma dimensão. Será esta então a estrutura da apresentação. Então, há uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que ele diz há quase 10 anos atrás, quando estava de visita às acampadas de indignados em Barcelona, na altura pós-crise financeira de 2008, em que começou este movimento do Occupy, à Praça Sintagma, às acampadas de protesto contra a austeridade, contra o que estava a acontecer um pouco em todo o mundo, e essa frase resume um pouco o ponto em que estamos. Ele dizia, e perdoem o meu francês, este mundo de merda está grávido de outro mundo. E este é um ponto de partida para a reflexão também que fazemos, porque quando falamos em transformação, ou quando pensamos na necessidade de transformar, na verdade, no dia a dia, basta olharmos para as notícias, para aquilo que passa na televisão, para ser evidente que há algo de profundamente errado que se passa no mundo de hoje. A fome convive com o desperdício e a produção em excesso, a desigualdade convive com as democracias,
o trabalho escravo está lado a lado com a inovação tecnológica, controla-se o código genético das espécies naturais, mas multiplicam-se desastres ambientais, há milhões de pessoas que vivem refugiadas, 1% controla a riqueza do mundo, é com notícias de crise, de guerras, de doença. E se olharmos um pouco mais fundo para o conjunto destas notícias, destes eventos, do que está a acontecer no mundo, percebemos que é um mundo que está em aparente contradição e que assenta num sistema global que tem uma teia complexa de relações políticas e económicas que dominam os fluxos materiais e de poder à escala planetária. Comandado pelo consumo desenfreado, pelo crescimento infinito, o paradigma dominante promove a depredação de recursos, a destruição de ecossistemas naturais e de comunidades e territórios, a exploração das pessoas e de animais e acentua as desigualdades sociais, produzindo formas degradantes de vida em sociedade que parecem não fazer sentido ser vividas. Face a este processo de colapso em curso, um pouco por todo lado, como sabemos, e o mundo é mais um exemplo de que esta onda existe e está a ganhar força, surgem apelos de mudança, com as mais diversas formas e com os mais diversos tons também. O mundo reuniu de várias questões que têm a ver com os movimentos sociais, contra as alterações climáticas, com justiça económica, por acesso à habitação. Portanto, há várias lutas que estão em processo, né, que estão a decorrer e que mobilizam pessoas. E também, para além do protesto, também existem iniciativas concretas que estão a criar alternativas, a olhar para esta tal questão da sustentabilidade, entre aspas, digo entre aspas porque é um termo que se tem vindo a esvaziar e que já não sabemos bem o que quer dizer. Mas colocam a vida das pessoas e do planeta no centro da sua atividade. Estão pautadas por lógicas de cooperação, de participação, autogestão, coletivação e dialogam sobre valores que estão secundarizados nas sociedades pós-modernas, tais como a dignidade no trabalho, os cuidados, a qualidade de vida, o bem-estar, que alimentam a reprodução e a reprodução das sociedades. Ouvimos frequentemente a palavra transformação associada a este movimento, digamos. Transformação social, a transformação sustentável, e estes termos pouco significam se não estiverem apontados num determinado sentido, não é? Transformar para onde? Para onde é que queremos ir? E é um pouco com este ponto de partida que nós iniciamos esta reflexão. E esse é o tema de debate, não é? O Transeco foram um conjunto de sessões sobre economias transformadoras, já lá chegamos, mas quando falamos em economias transformadoras, estamos a referir a todo um conjunto de atividades, iniciativas, organizações que não se situam nem no mercado, nem no Estado. Ou seja, se estão fora do mercado e não são nem Estado nem mercado, melhor, portanto, não são economia capitalista, também não são economia pública. E esta nuvem de palavras associada à abordagem das economias transformadoras põe em evidência todo um conjunto de vocábulos, todo um conjunto de conceitos que são alavancados são alavancados nas economias alternativas ou nas economias transformadoras. Portanto, há quem chame também terceiro setor, há quem chame economia social, há quem adira mais ao conceito de economia solidária. Na verdade, todas elas preconizam valores que são valores alternativos ao sistema capitalista convencional
e que são, na verdade, formas, são ideias e são práticas que se apresentam como alternativas materiais e humanas àquilo que é o capitalismo, alternativas materiais e humanas que são consideradas superiores e obviamente, de um ponto de vista valorativo, superiores ao capitalismo. Portanto, implica que estejamos a pensar em atividades económicas que não produzem aquilo que o capitalismo produz, portanto, não são predatórias de recursos materiais e humanos, ou não criam a exclusão social, não criam exploração, não promovem a acumulação e, portanto, são outras formas de estar, outras formas de fazer a economia que promovem a cooperação, a solidariedade, a sustentabilidade, a inclusão das pessoas na própria economia. Nós temos aqui, este slide pretende ser aquilo que nós entendemos como economias transformadoras e, portanto, quando falamos em economias transformadoras, estamos a falar de alguma forma numa reorganização socioeconómica e numa crítica àquilo que é o modelo económico dominante. Esta reorganização implica, que tem subjacente esta crítica ao modelo capitalista, implica propostas de mudança. E quer na teoria, e já não é de agora que se pensa na transformação das economias, desde logo quando o capitalismo se começou a afirmar de uma forma mais intensa no pós-revolução industrial, surgiram as primeiras iniciativas e organizações que colocaram em causa o próprio modelo que, por sinal, estava nos seus primórdios, mas, na verdade, o capitalismo venceu e tem vindo a fazer o seu caminho, um caminho muito autorregenerador, e por isso ele próprio vai integrando em si mesmo e atenuando os efeitos mais adversos que provoca. E como eu estava a dizer, portanto, a mudança socioeconómica já há muito que é pensada, refletida e teorizada. Hoje, a mudança que estamos a referir-nos é uma mudança que tem dois grandes eixos no domínio das economias transformadoras, que tem a ver com a sustentabilidade da vida e a colocação das pessoas no centro da economia, não mais as pessoas ao serviço da economia, mas pelo contrário, o centro são as pessoas, a economia é um meio de servir as pessoas. Isto implica questionarmos o poder e, portanto, questionarmos a própria distribuição do poder, tal como ela é feita de forma bastante desigual na nossa ordem económica vigente. Bom, então, para critérios de definição daquilo que depois foi, daquilo que é que depois veio a ser o Transec, que é o material que nós analisamos nesta sessão, os critérios de seleção das próprias práticas que trouxemos para a discussão têm a ver com os critérios das economias transformadoras. E, portanto, hoje, e sobretudo a partir do que se tem feito em Barcelona, e Barcelona tem um movimento muito forte de economias transformadoras, há já uma abordagem teórica relativamente sedimentada do que é que significa hoje este conceito. Então, segundo o Porro, o Álvaro Porro, que depois foi trabalhado um pouco mais tarde neste livro que se designa, tem o título intitulado Economias Transformadoras em Barcelona, eles definem as economias transformadoras como aquelas práticas económicas que têm algum marco conceitual. Isto implica que se posicionem relativamente às abordagens teóricas, que tenham uma certa vocação de movimento social e que, portanto, promovam o debate,
a abordagem, uma abordagem questionadora e de indignação relativamente àquilo que são as práticas dominantes e, portanto, ainda que, e se calhar depois é muito mais visível em Portugal do que propriamente em Barcelona, ainda que sejam movimentos muitas vezes, ou movimentos não, sejam organizações e ações e iniciativas muitas vezes articuladas, elas têm valores comuns que as permitem que as possamos perspectivar enquanto um movimento social e depois que tenham práticas de terreno, concretizações concretas que são alternativas àquilo que é a economia hegemónica. Pronto, e vocês aqui têm neste gráfico, na verdade, as diferentes variantes, umas mais ortodoxas, outras mais transformadoras, do que é este campo das economias transformadoras. E como veem, há dois conceitos fundamentais, um tem a ver com em que medida as práticas têm um compromisso ecossocial, à minha esquerda um maior compromisso social, à minha direita menor compromisso social, e depois como é que se posicionam relativamente à distribuição do poder, não é? Podemos ter um poder mais distribuído e um funcionamento horizontalizado ou um poder mais concentrado com um funcionamento hierárquico. E por aqui fora vamos aparecer todo o conjunto de conceitos que marcam o campo das economias transformadoras. Obviamente que temos propostas mais conformistas, que estarão aqui no quadrante do lado direito, nomeadamente com o capitalismo de plataforma, e propostas mais transformadoras, em que o compromisso ecossocial e o funcionamento horizontal com uma distribuição do poder muito mais igualitária, em que temos, por exemplo, o caso das economias feministas ou os movimentos decrescentistas. A economia social e solidária aparecem aqui no centro, com abordagens relativamente transformadoras, mas também sabemos que depende dos países, depende dos contextos, depende depende muito dos próprios contextos espaço-temporais onde estas propostas surgem. Ainda para vos situar, nós em Portugal, digamos que tipificamos estas iniciativas como sendo iniciativas de base, aquelas que surgem numa lógica bottom-up e, portanto, que surgem das comunidades, que surgem das pessoas, das iniciativas, dos grupos, do associativismo, do cooperativismo de base, um cooperativismo muito popular, e em que muitas vezes não têm uma cobertura legal ou institucional e não são muitas vezes tão mediatizadas como as outras formas de fazer também economias alternativas, que são eventualmente menos transformadoras, mas que têm ou um enquadramento legal ou institucional, ou têm programas específicos próprios de apoio. E neste quadro vocês podem ver exatamente essa diferenciação que nós fizemos, e obviamente que é uma diferenciação que é questionável, mas que tem nas iniciativas de base aquilo que são os movimentos, como eu dizia, bottom-up, e portanto que estão radicados na comunidade, e depois, e aqui apontamos para tudo que são iniciativas de associações, de coletivos, de comunidades, que nem sempre são reconhecidas, ou que muitas vezes não são reconhecidos pelos próprios poderes políticos, como sejam as redes da transição, como sejam os movimentos para o decrescimento, ou a rede do decrescimento.
E outro conjunto de iniciativas que também colocando em causa, ou também questionando o modo de funcionamento hegemónico da economia, acabam por ter cobertura institucional. E aqui temos muito mais a economia social, a economia circular, o próprio discurso e os próprios programas de apoio ao empreendedorismo social, à inovação social, que no nosso país acabam por ter um eco maior e mais próximo do Estado do que as iniciativas verdadeiramente transformadoras. Não é? E, portanto, há aqui, podemos pensar num arranjo das próprias economias transformadoras como sendo algumas mais institucionalizadas, mais conformistas e com maior adesão ao modelo, não questionando nas suas estruturas mais profundas, ainda que funcionando com valores que são valores, eles próprios já questionadores do modelo, e outro conjunto de economias que, sendo mais transformadoras e mais progressistas, questionam o modelo naquilo que são os seus alicerces e as suas estruturas mais sim. Se calhar aqui também vale a pena mencionar que nós reconhecemos a existência destes marcos, deste tipo de iniciativas, ambas existem. No caso do Transeco, nós vamos falar mais à frente, nós focamos no que está na coluna da esquerda, não é? São as iniciativas das bases que nos interessam e são aquelas que nós juntamos no ciclo que organizamos. Pronto, eu acho que aqui se calhar não vale a pena, mas tem a ver com o que é que em Portugal e no mundo foi marcando estas economias transformadoras. Como eu dizia há pouco, nós temos uma trajetória, obviamente, uma trajetória nacional que acompanha aquilo que se vai fazendo no resto do mundo, mas podemos falar de economias transformadoras desde a Revolução Industrial e com alguns estudos, nomeadamente de reação até aos trabalhos dos economistas, seja o Adam Smith ou o David Ricardo, ou que desde logo foram contestados, não é? E portanto não é novo, esta contestação não é nova, é um movimento de resistência. E também em Portugal nós tivemos desde sempre este tipo de movimentos, nomeadamente com práticas muito concretas, como é o movimento mutualista ou o movimento cooperativo. E este timeline pretende exatamente dar conta de alguns marcos históricos em Portugal e no mundo que mostram, nomeadamente, como é que no período do Estado Novo estes movimentos de resistência tiveram muito mais contidos, aliás existiam na clandestinidade, e a cooperativa António Sérgio para a economia, o Instituto António Sérgio para a Economia Cooperativa só surgiu no pós-25 de Abril, mas o António Sérgio foi fazendo a sua trajetória muito na clandestinidade e, portanto, o movimento não é propriamente um movimento novo, é, contudo, um movimento que está novamente em crescimento, não é? Não é o surgimento de um campo novo, mas é um ressurgimento deste campo numa altura em que, nomeadamente em 2008, se quiserem agora, temos oportunidades, condições de questionamento do próprio modelo de desenvolvimento e crescimento económico. Sim? Se calhar vou interromper a tela um bocadinho para ficarmos só com o vídeo nesta parte, não vale a pena estar a mostrar só slides. E então era explicar, ok, o Fórum Social Mundial, ou aquilo que nós fizemos no contexto do Fórum Social Mundial, que para quem não sabe, poderá
de pessoas aqui que não conhecem isto. Pronto, nas últimas décadas do século passado, começou com o avanço das políticas económicas neoliberais e dos grandes acordos internacionais de comércio livre, começaram ao mesmo tempo a surgir também movimentos internacionais de protesto contra aquilo em que uma economia globalizada se estava a tornar e o que isto significava, as consequências que tinha para as pessoas e para os territórios. E principalmente no fim dos anos 90, mesmo na viragem do século, houve uma série de acontecimentos que foram muito marcantes para a criação deste movimento internacional, conhecido por uns como a alterglobalização, por outros como a justiça económica e a justiça global. No fundo, é à escala global, movimentos sociais que se opõem às políticas neoliberais económicas que estão a destruir os ecossistemas e as comunidades. Em 1999, em Seattle, foi um dos eventos mais paradigmáticos que aconteceu neste período de transição, com as grandes manifestações que decorreram na cidade ao mesmo tempo que a Organização Mundial do Comércio organizava a sua cimeira, que teve, aliás, de ser interrompida por causa do bloqueio à cidade que os ativistas fizeram. Estes protestos gigantescos que juntaram ativistas, sindicatos, trabalhadores, pessoas comuns, foi a primeira grande ação global com grande visibilidade contra este tipo de acordos e este caminho que a economia estava a levar já há um tempo. Coincidiu também com uma altura em que começam a existir tecnologias de internet mais acessíveis a mais gente e que permitem a organização descentralizada, distribuída, virtual de pessoas e de movimentos, né, sem terem de estar fisicamente presentes, o que permitiu alavancar muitos processos, nomeadamente a criação de meios de comunicação alternativos, onde uma outra narrativa também começou a ser construída, servindo de contraponto àquilo que as CNNs e as grandes cadeias de mídia corporativas contam e já contavam na altura através dos seus monopólios de informação, digamos. 2 anos mais tarde, em 2001, em Porto Alegre, no Brasil, aconteceu o primeiro Fórum Social Mundial. O objetivo era articular e projetar movimentos de resistência à globalização neoliberal. O lema do Fórum Social Mundial, no início, era "Um outro mundo é possível". E o encontro do primeiro fórum e dos que se seguiram nos primeiros anos coincidia com um outro fórum que acontecia exatamente nas mesmas datas, portanto servia de evento paralelo ao Fórum Económico Mundial, ou conhecido como Fórum de Davos, na Suíça, onde se encontravam as grandes corporações multinacionais e a banca e, pronto, no fundo, aqueles que controlam a economia. O Fórum Social Mundial surgiu então como um contraponto à escala global, juntando milhares de pessoas para mostrarem aquilo que já estavam a fazer e para encontrarem formas de se articularem e de avançarem com estas propostas alternativas de organização socioeconómica e não só socioeconómica, política também. 15 anos depois deste primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, houve quase todos os anos um Fórum Social Mundial em diferentes cidades. Nos primeiros anos foi no Brasil, mas depois começou a acontecer também noutros continentes e noutros países. E em 2016, no Fórum Social Mundial de Montreal, começou a falar-se na possibilidade de se organizar um Fórum Social Mundial temático dedicado só às economias transformadoras, focado na questão económica, como uma dimensão central na organização das pessoas e das comunidades para conseguirem
ter de facto uma autonomia e uma alternativa real para o sustento da vida, não é? Então trabalhar em particular as questões da economia. A proposta foi apresentada e aprovada em Salvador da Bahia em 2018 no Fórum Social Mundial, nesse cujo lema era resistir é criar, resistir é transformar, introduzindo a questão da transformação, e desde então, desde esse fórum que se iniciou o processo de preparação do Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras, que, como disse no início, decorre este ano em Barcelona. O processo inicialmente foi impulsionado por 3 redes de economia solidária e social, a rede intercontinental para a promoção da economia social e solidária, a RIPES, que é uma das maiores organizações no mundo, tem vários delegações? Sim, tem várias delegações, existe a RIPES Europa e a RIPES de outros continentes e a RIPES Global que as reúne todas. As outras 2 redes que iniciaram o processo são a rede de redes de economia alternativa e solidária do Estado espanhol, a REAS, e a rede catalã de economia solidária, que é a XES. A partir destas 3 organizações foi iniciado um processo que mais tarde se alargou a cerca de 30 organizações que estão neste momento no comitê organizador, juntando grupos, movimentos, redes, organizações de diversos países e de diversas escalas também na organização deste grande processo. Digo processo porque eles próprios anunciam assim, que mais do que um evento, o Fórum Social Mundial, que estava previsto para acontecer presencialmente em Barcelona e devido à Covid, acabou por passar para o formato virtual, mas mais do que um evento, a ideia era criar um processo em que as diferentes iniciativas e abordagens que estão a criar alternativas económicas ao modelo dominante se juntassem e passassem a estar um pouco mais articuladas, mais fortalecidas mutuamente e mais visíveis também para a sociedade em geral. O fórum, então, agora a partir de 26 de outubro até dia 18 de novembro, vai estar a decorrer a segunda etapa do fórum. O site é transformadora.org, podem ir lá espreitar, tem um programa em construção, vai haver uma série de plenários para apresentar resultados dos vários processos de confluência que foram criados. Inicialmente estes processos de confluência andavam em torno de 4 eixos principais, que era a economia social e solidária, o eixo da agroecologia e soberania alimentar, o eixo das economias feministas e o eixo dos comuns, naturais, urbanos e digitais. Para além destes 4 eixos temáticos, também um eixo de políticas públicas e um eixo de educação e de investigação, como eixos transversais que dizem respeito a todos os temáticos, digamos. Para além dos eixos temáticos e das confluências temáticas estas, existem também as confluências territoriais, da escala local à escala global, passando pelas regiões, os países, os continentes, um processo orgânico que convida as pessoas e as organizações a juntarem-se com outras para debaterem e trabalharem sobre aquilo que consideram prioridade no sentido de uma transformação real da economia. Dito isto, isto foi a introdução. Não, o que nós fizemos e o que nos ocupa hoje em termos das economias transformadoras e os resultados que nós gostávamos de partilhar convosco foi, cientes das limitações do movimento em Portugal, cientes também da dispersão das próprias iniciativas,
e das organizações no ano passado, em novembro, passa a ser há um ano, é o caso já dizia que era há 2, mas foi reunir um conjunto de pessoas, convidá-las a vir ao Porto, portanto, pessoas de várias zonas do país, no sentido de virem discutir aquilo que estava a ser discutido também no Fórum Social Mundial. O nosso objetivo foi trazer para a agenda da economia transformadora em Portugal, ou trazer para a agenda da economia transformadora no Porto, ou trazer para a agenda da tese da Sara, aquilo que estava a passar a nível mundial, refletir sobre isso em Portugal, porque também sentimos, quer enquanto investigadoras, quer enquanto ativistas, que faltam estes momentos de reunião, ou que os momentos existindo nem sempre conseguimos partilhá-los tantas vezes quanto desejável, não é? Porque andamos todos no ritmo das economias hegemónicas, e portanto não andamos noutro tipo de ritmo. E portanto, ano passado, mais ou menos nesta altura, organizamos 4 sessões. Uma primeira teve um arranque em que foi só, na verdade foram 5, mas em termos de debates e de tertúlias, tivemos 4 sessões, e é dessas que nós nos vamos dar conta, em que propusemos a um conjunto de pessoas que viessem discutir ao Gato Vadi, portanto, onde nós estamos hoje também, ainda sem pandemia, que viessem discutir aquilo que eram as temáticas que estavam a ser alinhadas para o Fórum Social Mundial, que se realizava, no ano seguinte, que se realizou de facto em junho, online, e que agora, como a Sara disse, tem um segundo momento a iniciar. Portanto, os temas são estes que vêm aqui. O ciclo chamou-se Transeco, teve lugar no âmbito de uma atividade do Instituto de Sociologia, e reunimos um conjunto de pessoas que estiveram nas 4 sessões, em que havia pessoas de várias áreas, quer de associações, quer de cooperativas, quer dos próprios movimentos sociais. E, portanto, vocês neste slide têm exatamente as diferentes organizações, as diferentes iniciativas que participaram neste evento. Também tivemos, na altura, a participação de alguns estudantes, ativistas, membros de coletividades, e, portanto, tivemos uma representação relativamente diversa dos atores e das organizações, ainda que, obviamente, não tivesse sido uma representação nacional, ou o que quer que seja, porque reunimos em média, cerca de 22 pessoas por sessão. As sessões consistiam em passarmos primeiro um pequeno documentário sobre a temática que foi preparado no âmbito do Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras. A partir desse mote, havia 1 ou 2 pessoas na sala que eram pivôs da discussão, e depois, a partir daí, a discussão fluía em debate aberto. E depois dessas sessões ainda havia um filme alusivo a cada uma das temáticas, que era passado depois de jantar. Isto para vos dar conta de como é que foram organizadas as sessões, e como é que nós, a partir dessas sessões que foram gravadas, transcritas e analisadas, chegamos a esta abordagem do que é, não é? De quais são os discursos e as reflexões que em Portugal têm marcado as economias transformadoras. Está mais ou menos apresentado
quer o ciclo, quer depois o tratamento, o tratamento que se fez destes discursos, destas falas, que foram apenas as que aconteceram no espaço da tertúlia, não é? Portanto, os filmes depois foram passados, deram origem a alguns debates, mas esses não foram gravados e tratados. Importa também referir que as tertúlias eram mesmo tertúlias informais, conversas informais, não havia um guião, digamos, como estamos as duas ligadas à universidade, não é? Podíamos ter um guião com uma orientação daquilo que queríamos, em particular, que as pessoas dissessem, mas isso não aconteceu de todo. A ideia era que as sessões e as conversas fossem o mais abertas possível, para perceber que temas, que preocupações, que contradições e obstáculos é que emergiam da conversa de forma natural, como quando se juntam pessoas à volta de uma mesa a falar sobre um assunto que lhes interessa, sem tentar orientar de nenhuma forma o foco da questão. Já estas dimensões que estão neste slide que vocês estão a ver agora, que são as dimensões que orientam a nossa análise e a reflexão, são dimensões propostas pelo Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras para os processos de confluência. E, aliás, estas dimensões só foram propostas até depois do Transeco ter tido lugar cá no Porto, portanto, as coisas não foram mesmo na altura pensadas desta forma. O que fizemos foi, a partir das transcrições das tertúlias e das conversas, desenvolvemos uma análise em que associamos diferentes coisas que foram ditas às tais dimensões que se preocupam com as relações e os fluxos de poder, com as questões de economia e das finanças, com questões do conhecimento e da cultura e com as relações com a natureza e com os ecossistemas, né, mais em termos ambientais. Portanto, são estas as 4 dimensões em torno das quais nós organizamos a análise que vos apresentamos em seguida. Na verdade, o que é que acontece? Naquelas 4 sessões, o que nós nos apercebemos é que o discurso se organizava em torno destas 4 dimensões de transformação, que são as dimensões de poder, economia, natureza e conhecimento, que são as dimensões apontadas como os desafios para que o movimento se solidifique, se fortifique e para que haja confluência, não é? Em termos das diferentes pessoas, iniciativas, atividades, organizações que fazem parte do movimento. Portanto, a ideia de confluência, a ideia de o que é que temos que fazer para que o movimento tenha mais força, e dentro dessa proposta há 4 dimensões fundamentais que nos permitiram tipificar de uma forma indutiva o discurso, as falas, não é, das pessoas nessas quatro tertúlias que organizamos. Como a Sara dizia, eram tertúlias livres, as pessoas estavam descontraídas e portanto, não tinham nenhuma agenda de entrevista estruturada a cumprir-se. Digamos que essas 4 dimensões, e sintetizando e tentando ser breve, porque a Sara chamou-me aqui a atenção das horas, uma dimensão que surge como muito importante do futuro do movimento e da confluência tem a ver com o questionamento das fontes de poder. E aqui há 2 poderes que aparecem como extremamente importantes, que são e que agregam depois este esquema
vocês veem aqui à frente e que tem a ver com o poder por via da detenção da propriedade privada e o poder por via daquilo que é o género e que tem a ver muito com a dimensão masculina das nossas sociedades. Esta dimensão é de facto transversal a todas as sessões e questiona nomeadamente, não é, como é que as pessoas ainda continuam a ser. Passamos de sociedades para sociedades, sociedade industrial para a sociedade do conhecimento e continua há segmentos das sociedades que continuam a ser desapossados de bens que lhes dão poder, não é? Privatizou-se a propriedade na Revolução Industrial, privatiza-se hoje em dia sementes, privatizam-se bens intangíveis como sendo o espaço virtual e, portanto, tudo vai, o caminho de exploração tende a ser um caminho com uma trajetória bastante económica. E depois todo este poder é um poder que tende a estar, quer o poder da propriedade privada, quer o poder da dominação masculina, tende a ser naturalizado na própria linguagem. E, portanto, tem um impacto no domínio simbólico muito visível, nomeadamente nos meios de comunicação de massa, e, portanto, temos aquilo que é a informação é veiculada a partir de uma abordagem muito patriarcal, muito machista, e isto em todas as sessões se tornou bastante visível. Outra dimensão da transformação, que é também transversal às 4 tertúlias, tem a ver com a questão da economia e a questão, sobretudo, da centralidade do trabalho e do consumo na vida das pessoas, em que todos nós trabalhamos para consumir aquilo que a produção capitalista põe no mercado aquilo que nós recebemos em contrapartida da nossa produção é de facto um salário que gastamos em termos de consumo. E, portanto, este modelo de consumo orientado para uma produção em massa, que põe a economia no centro da vida das pessoas, acaba por explorar, não é, a sociedade, os trabalhadores, melhor, e não ter qualquer respeito por aquilo que é a dignidade humana. Portanto, este paradigma do trabalho no centro e de um trabalho que é um meio de sobrevivência, e em que o consumo aparece como a máquina que alimenta o crescimento económico, é outra das dimensões que as economias transformadoras questionam e que propõem alternativas. Não posso. Se calhar convidamos aqui para ver se alguns dos nossos participantes têm questões. Não sei se estavam à espera de algumas questões. Sim ou não, como quiserem, não é? Sim, nós já estamos a falar há muito tempo seguido, mas também já estamos quase a chegar ali a um ponto, sim, que seria mais para a discussão, porque temos, mas deixa-me só ver as horas, ou seja, já começamos quase há 1 hora, há 55 minutos, já tentamos acabar em 5 minutos e depois ainda temos quase meia hora para poder responder a questões ou falar mais sobre isto. Para nós seria ótimo ter a participação das pessoas. Portanto, queríamos só falar das outras 2 dimensões que também tiveram a ser analisadas, que é a dimensão do conhecimento ao longo das sessões, mesmo sobre temáticas diferentes, não é? Há problemáticas que surgem, que são transversais aos diferentes eixos. E no que diz respeito ao conhecimento,
também esta dicotomia entre um saber e um saber fazer a partir das experiências, das práticas, das comunidades, das tradições, muitas vezes, em conflito com um saber ultra técnico e especializado, que é imposto a partir de cima e que muitas vezes afasta as pessoas dos processos por nem conseguirem compreender a linguagem que é usada pelo sistema para definir o rumo das coisas. E falou-se muito de questões de cultura, de várias vertentes da cultura, desde a cultura alimentar que se tem perdido, à cultura de trabalho, à cultura dos artistas e dos artesãos. Falou-se também muito na questão da cultura digital e das licenças Creative Commons como uma alternativa, uma forma de partilhar conhecimento fora de uma lógica mercantilista do conhecimento. Falou-se sobre as questões das patentes e da privatização do conhecimento e muitas vezes afastando as pessoas de soluções e medicamentos ou de tecnologias que poderiam ser usadas para o bem de todos, mas que têm donos e que passam a ser mais uma mercadoria. E falou-se muito também na questão de conhecimento em termos de comunicação e da visibilidade e invisibilidade que as iniciativas têm, também em termos de linguagem e do discurso que é criado pelas outras economias e que é muitas vezes apropriado pela economia capitalista, isto de vermos as grandes corporações a repetirem termos como o da sustentabilidade, é o exemplo mais conhecido, não é? Já não sabemos o que é verdadeiramente a sustentabilidade, não é? Se está na boca de todos e muitas vezes daqueles que parece que estão a fazer tudo menos promover a sustentabilidade. Portanto, na dimensão de conhecimento houve todas estas questões e mais, né, que é difícil categorizar tudo o que foi dito, que as sessões foram longas, foram 2 horas de debate em cada sessão, e haveria mais, mas estas foram aquelas que achamos que se repetiam mais nas diferentes sessões. E em termos da dimensão natural ou ambiental ou dos ecossistemas, por um lado, claro, os recursos em si e naturais, né, vistos como, mais uma vez, como mercadoria ou como um bem comum a proteger. Falou-se muito de questões da agricultura e dos agricultores e das mulheres agricultoras também. Falou-se desde a agricultura camponesa agora aos modelos mais de agricultura biológica, certificados, e se eles são verdadeiramente emancipadores ou se serão formas de perpetuar um poder exercido pelas entidades que certificam. Tudo questões que surgiram a partir dos debates. Falou-se, claro, da justiça climática, falou-se de questões de transportes, de poluição, dos combustíveis fósseis, da alimentação. Claro, nós estamos a mostrar estes esquemas, resumo, focados em cada uma das temáticas, mas mesmo entre dimensões, e, obviamente há muitas ligações entre isto, não é? Basta ver, por exemplo, aqui se falou muito das questões alimentares, quando falamos dos ecossistemas, da natureza, da agricultura, do ambiente. Isto tem ligação direta com a cultura alimentar e com a dieta mediterrânica e questões que estão na parte do conhecimento. Portanto, mas é difícil mostrar todo este esquema numa só imagem, mas é preciso, pelo menos, imaginar que daqui destes visto que está, assim, das dimensões que estão em foco, depois nascem muitas mais ligações para as diferentes dimensões. Isto é um resumo daquilo que identificamos no discurso das pessoas em torno destas 4 dimensões e que, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não. E que nos levou então a pensar numa série de desafios que nos parece óbvio que estão à nossa frente para conseguirmos ter
um conjunto mais forte, mais visível, mais articulado destas economias alternativas em Portugal. Vale a pena dizer também aqui que isto, não é, o próprio, tanto o conceito de economias transformadoras, que se propõe como um conceito agregador, que é um conceito que não quer vir substituir todos os outros qualitativos que já são dados às diferentes economias, mas que convida a convergir e à confluência das diferentes vertentes que estão aí, de forma a torná-las mais fortes, mais visíveis, mais alargadas também. E o convite de todo este processo era por esse caminho de confluência, de junção. Portanto, quando falamos em desafios para as economias transformadoras, nós não estamos a falar de desafios a pessoas individuais ou a iniciativas individuais, mesmo sabendo que um ecossistema é formado, claro, a partir das pessoas que contribuem para as organizações e que se podem organizar em coletivo. Estes desafios estão pensados ao nível coletivo e não como desafios que eu, como pessoa individual, posso implementar ou devo pensar como tentar resolver na minha vida pessoal. É mais como é que nós, na nossa vida coletiva, e coletiva enquanto membros, dinamizadores, participantes de associações, cooperativas, projetos que estão a tentar mudar alguma coisa, como é que podemos dar um passo para caminhar um pouco mais juntos neste processo? E agora? E agora estão aqui 9 desafios, não é? E também para não vos maçar mais e para não, se calhar, para não alongar, sim, para debaterem, nós se calhar podemos terminar aqui, não é? E depois debatemos os desafios que virem que são interessantes para tal, e que na verdade são desafios que implicam ultrapassar algum tipo de lógicas como articular esforços ou valorizar o trabalho reprodutivo ou dos cuidados. São de facto desafios, como a Sara dizia, coletivos, que nós identificamos estes, mas também que vos convidávamos a identificar outros e gostávamos também de vos ouvir sobre estas questões. E não sei se calhar nesta primeira parte ficávamos por aqui, que já falamos muito. Sim. E abríamos um espaço de debate. Falamos uma hora. Por isso, se quiserem partilhar alguma coisa, dizer o que vai na alma. Eu tenho estado aqui a ver, mas os nossos participantes estão muito sossegadinhos. Eles não colocaram nada ainda não nos comentários, nem no Q&A, e o Facebook também por agora também não tem aqui questões. Portanto, se quiserem fazer algum comentário ou tiverem aqui alguma dúvida na apresentação que foi realizada, poderão escrever. Aguardamos se calhar aqui um bocadinho. Eu gostei bastante da perspectiva histórica que vocês deram ao tema. É? Pois, não é nada recente isto, não é? Quando pensamos... Mas às vezes, se uma pessoa não souber, não for investigar, não tem essa noção. Temos o Luís Serras aqui a levantar a mão. Ok. Então eu vou colocar allow to talk. Luís, se quiser pode ligar o microfone e a câmera para fazer a sua intervenção. Sim, já agora queria agradecer toda a informação e que realmente foi bastante completa e esta reflexão foi muito estruturante. Mas eu gostava que realmente de saber se também ninguém pensou no aspecto propriamente de fluxos financeiros, de forma de
articular estas transformações de modo a caminhar-se nas finanças éticas e solidárias. O que é que toda a reflexão teve de contributo neste aspecto? Acho que não apareceu aqui nada que tivesse relação com isto, e eu gostava que realmente, por um lado, saudar os presentes e as pessoas que estão a intervir, que merecem toda a consideração e que estimo muito. Mas realmente este aspecto financeiro, que é uma coisa que me diz muito, será que ninguém pensou nisto? Ninguém teve como preocupações transformar este mundo capitalista na questão financeira, nas finanças éticas e solidárias? Era esta a questão que eu queria pôr. Desculpa lá. Eu acho, realmente não foi muito abordada, mas pontualmente foi, ou seja, não foi um tema comum às 4 sessões, digamos, aos 4 temas, mas lembro-me, e principalmente na primeira sessão de Economia Solidária e Crescimento, era o tema, de se ter abordado um pouco essa questão de financiamento, tanto com um exemplo de uma cooperativa de Braga, não é? A ECG, com um projeto que tem de apoio, mas não é tanto não é de financiamento da própria iniciativa, mas sim a cooperativa como fornecedora de serviços financeiros para pessoas em situação de exclusão ou de dificuldade de acesso ao sistema bancário, digamos, imigrantes e pessoas em Braga, isso foi falado. Falou-se de microfinanciamento, de participação de pessoas em cooperativa para financiarem as atividades da própria cooperativa, tipo introdução de moedas alternativas para as pessoas ficarem com um determinado crédito, ou, por exemplo, a Terra Chá falou também da aquisição de cabras e que as pessoas podiam comprar cabras para a cooperativa, que fazem lá os serviços de sapadoras do Monte dos Baldios, e depois ficavam com crédito numa moeda social da cooperativa para poderem ter acesso a alguns produtos. Mas não me lembro de se ter falado, por exemplo, de questões de banca ética, de sua ausência em Portugal. Acho que a conversa simplesmente não foi por aí, mas... Eu confirmo que está a dizer a Sara, em nenhuma das conversas surgiu a questão da banca ética. Surgiu algumas vezes, poucas, a questão da financiarização da economia, sobretudo por via da discussão sobre as crises, mas, por exemplo, a importância de haver uma banca ética capaz de sustentar uma economia diferente nunca foi trabalhada, Luís. Eu admito que isto também tem a ver com a incipiência do próprio movimento em Portugal, não é? Sim, eu acho que sim, é capaz de haver alguma dificuldade ao nível da compreensão desse tema, mas parece-me que é bastante importante começarmos a ter mais uma literacia financeira de relação que foque mais as pessoas, foque mais o desenvolvimento local e que seja um pilar fundamental nas transformações económicas e financeiras, porque realmente desaparecerem com o dinheiro e estar a fazer situações constantes de exploração é muito complicado, embora se falasse ali muito na questões de poder, não é? Sim. E pronto, e aparece o poder... Mas acho que é de fazer caminho, de ter alguém que possa falar possa ter algum apoio neste sentido, e penso que todas estas transformações, todos estes desafios têm sempre, para além de uma participação cívica e política e o desenvolvimento da relação de participação e de cooperação,
anda também envolvido com a cobertura dos fluxos financeiros e onde é que eles ficam. Portanto, é necessário estabelecer, penso que isto vai ser questões de base, mas também universitários e criar outros modelos. Eu sou economista e, portanto, sinto a necessidade de encontrar outras ferramentas para estar a acompanhar estas situações, não só aquelas questões que puseram da sustentabilidade, que já nem se sabe bem o que é, mas o que é verdade, é que é preciso desenvolver localmente para não haver pegada de carbono e outras coisas assim. Portanto, não sei, penso que estamos todos a passar por um deserto, que é preciso começar a pôr água nestas situações. Pois, eu percebo o que dizes, Luís, mas eu também acho que era um pouco... Às vezes. Isto às vezes transcende-nos, não é? Claro. Podem falar um pouco mais sobre o Fórum Social Mundial e o contexto internacional. Então, queres responder tudo? Estávamos aqui a ver as outras questões que surgiram no fórum. Sim, temos mais duas. Uma para saber um pouco mais sobre o Fórum Social Mundial e a outra para se conhecemos algum diretório onde consultar coletivos e iniciativas no território de Lisboa. Bem, esta última, sobre onde consultar coletivos e iniciativas, na verdade acho que o trabalho que o Festival do Mundo fez com esta organização e com a forma como está a comunicá-lo no site e a organizar os participantes, há uma listagem de organizações, muitas delas, a maioria, imagino eu, de Lisboa. Acho que é um bom sítio onde procurar. Mas existem mapas, por exemplo, existe o mapa da Rede Convergir, penso que é redeconvergir.net, é um mapa online que já existe há uns anos e que também deve ser um dos diretórios mais completos em Portugal, com iniciativas de diversas áreas. Então, pronto, é possível consultar por temas, por área de trabalho, né? e visualizar mesmo no mapa. Também tem muitas coisas em Lisboa mapeadas. Existem outros mapas que há a rede das ecoaldeias, há a rede da transição. Na verdade, eu diria que não há um diretório, porque estamos face a não é? Estamos face a um movimento que é um movimento que integra, tal como nós o tratamos, ou face a um campo, digamos, que integra iniciativas muito diversas. E diversas com bases de desenvolvimento também distintas. Portanto, não deixa de ser um campo difuso, não é? E híbrido e heterogéneo. E por isso não há um diretório. Isso pode ser um bom repto para futuros trabalhos, mas há, e as iniciativas também crescem e desenvolvem-se e desaparecem também, portanto é um campo que também tem alguma volatilidade, como toda a dinâmica social, mas mais importante que isso é a cada momento ter-se esse registro, e não sendo o movimento das economias transformadoras um movimento forte, é difícil no nosso país termos esse tipo de diretórios, temos fragmentados. Algumas vezes temos fragmentados, há iniciativas e movimentos que se calhar nem se identificam provavelmente não se identificam sequer com este discurso, não há esta identidade construída no nosso país, não é? E portanto... E os desafios que lançamos, né, também, no fundo, preocupam-se com essa questão, né, o primeiro da articulação, de facto, é o desafio, o primeiro desafio dentro desta ideia, não é, de confluência e das iniciativas estarem menos fragmentadas, mais próximas umas das outras. Seria importante ter
plataformas onde as pessoas sabem onde se dirigir quando querem falar sobre isto, quando querem adquirir produtos, bens, serviços que são produzidos em economias que têm estas lógicas, como as que estivemos a falar, mas é um caminho difícil de encontrar porque não, as coisas estão muito pouco articuladas, né? Há muita fragmentação. Mesmo no programa do Mundo, há muitas iniciativas individuais que estão a apresentar o bom trabalho que estão a fazer, e dentro das dezenas de sessões de atividades, há muito poucas que são de junção de vários de projetos que estão juntos a fazer um caminho e a ganhar mais força por fazerem em coletivo, não é? E então acho que é muito esta dimensão que é mesmo urgente trabalhar para que seja mais fácil perceber o que é encontrar, como participar, como apoiar. Está, portanto, é isso que foi por esse motivo que metemos logo nos primeiros dois, a questão da articulação e da visibilidade, né? De tornar tudo isto um pouco mais visível, mais fácil de encontrar. E os mapas e os diretórios são o primeiro ponto, né? Quando queremos chegar a algum lado, encontrar o caminho, olhamos para um mapa para perceber. Em relação à outra questão, e estou a ver que já temos aqui mais outras duas que não. Ok. A questão do Fórum Social Mundial. Pronto, o processo do Fórum é muito grande e complexo. É muito complexo porque acontece a várias escalas ao mesmo tempo, do local ao global, passando pelas regiões, passando e pelos temas e pelas confluências em torno de temas, em torno de territórios, em torno de linhas de ação. E também o Fórum Social Mundial tem uma grande parte de atividades autogeridas, em que são as pessoas e as organizações que propõem a própria agenda do Fórum. E isto, por exemplo, no mês de junho, quando foi a primeira etapa do Fórum, resultou num programa que tinha dezenas, se não centenas de atividades a acontecer ao longo de uma semana, um pouco como também está a acontecer agora com o Mundo, né? É muita coisa e às vezes não é muito fácil encontrar o caminho. No entanto, no site, que é transformadora.org, tem informação sobre o processo e recentemente publicaram agora o apelo para esta nova etapa que vai começar, em que o que vai acontecer é entre 26 de outubro e 18 de janeiro, semanalmente, às segundas e quartas, há reuniões plenárias em torno de diferentes confluências ou desafios ou dimensões, como estas que estivemos a falar. Então, estes plenários são os momentos em que não há atividades sobrepostas, que é para as pessoas poderem todas encontrar-se ali, reunir-se ali. No resto do tempo, há atividades propostas, autogeridas. Qualquer pessoa pode propor uma atividade através da plataforma, faz o seu registro e coloca na agenda aquilo que quer fazer. Em junho houve uma outra atividade organizadas a partir de Portugal, nomeadamente pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas houve, em geral, muito pouca participação portuguesa. Dentro daquilo que conseguimos identificar, em termos de organizações inscritas, dos quase 400 participantes da organização inscritos, 8 eram de Portugal. Em termos de participação individual, eram mais, mas não sei se foi possível identificar toda a gente de Portugal que participou, porque não havia porque não foi criado um lugar online, digamos, onde todos de Portugal pudéssemos convergir, encontrar-nos para saber quem somos. Alguns de nós já se conhecem destas vidas, não é? De participarem em diferentes projetos e coletivos. Agora, também, nos últimos meses, ainda no processo do fórum, houve
espécie de candidaturas, de projetos, de propostas que pronto, foi aberta, as pessoas podiam fazer umas propostas de desafios concretos que gostariam de realizar para a frente. Isto passou por um processo de votação, penso que já terminou, não tenho a certeza, acho que já terminou a votação, mas não sei se já apresentaram os selecionados, digamos, que vão ter a possibilidade de desenvolver, pelo que percebi, vão ter a possibilidade de desenvolver essas propostas até, não sei, durante X tempo, que eu não sei precisar. Mas é isso, o site tem bastante informação, há o site principal e depois há um subsite que é o forum.transformadora.org, que é onde está a plataforma a partir da qual se desenrolam todas as atividades virtuais. E eles têm newsletters, é possível subscrever a newsletter que eles costumam enviar com alguma frequência a explicar o processo, o que é que vem a seguir, programa, convocatórias abertas. Espero que tenha ajudado a esclarecer um bocadinho. E havia mais alguma questão? Não, duas respondidas, não é? Esta já... Como é possível, num campo tão difuso, garantir que uma iniciativa da escala do Fórum não aparece em associações ou movimentos como que infiltrados, possivelmente contraditórios ou divergentes a alguns valores centrais das economias transformadoras? Pois. Não sei responder a essa questão. Acho que garantir não se garante, penso eu. O processo é muito aberto, portanto qualquer pode participar e na verdade dentro desta abrangência toda que o conceito das transformadoras tem, como viram e como nós mostramos, né, tentamos demonstrar, há quem considere alguns tipos de iniciativas transformadoras, mas que na verdade outros podem considerar que é só mais do mesmo, não é? E então daí a necessidade de se manter sempre um pensamento crítico e o olho aberto para perceber realmente qual é a transformação que aquela iniciativa propõe ou que aquela vertente propõe, porque muitas vezes podem ser propostas que simplesmente perpetuam o mesmo modelo de sempre. No entanto, penso que nada impede que qualquer um participe naquele processo. Depois terá a ver com o processo mais democrático de decisão de quais são as propostas que andam para a frente e quais é que não andam, não é? Aí é a força do coletivo e da existência ou não de massa crítica que pode evitar alguns problemas que possam vir de tipo de iniciativas menos desejáveis, digamos. Mas também eu acho que é preciso ter para a confluência, e sendo esse um dos temas de hoje, também temos de ter suficientemente abertos, não é? Vocês, às vezes, há determinado tipo de contradições que surgem neste campo, estou a pensar, se vocês viram os participantes no Transeco, nós temos algumas empresas de agricultura, algumas pessoas que trabalham na agricultura biológica e que têm práticas de economia que se aproximam muito da economia solidária, a terem uma forma de organização que é a empresa. Isso pode criar alguma isso pode à partida parecer contraditório, mas o campo é relativamente híbrido e difuso, e portanto sendo que estamos num campo que é um campo de resistência, de movimentos de resistência, tem algum tipo de contradições. Não sei se era a isso que se referiam. Depois, isso pode ser um dos aspectos que criam, não é? Que criam alguma
alguma ambiguidade no movimento. Outra questão é se de facto há pessoas que não postulam os valores e que aderem ao movimento sob, e nós já tivemos algumas experiências, mas as pessoas também não ficam no movimento, não é? Porque depois não se identificam com ele e não e acabam por seguir o seu caminho e não integrar o movimento. Obviamente que isto existe em todo lugar, não é? Não sei não sei se ajudei a responder à questão. Deixa eu ver se há mais alguma. Acho que não. Não. Bem, também estamos muito perto da hora. Aliás, são 7h30, era a hora prevista para terminar. Exatamente 7h30, são exatamente 7h30. Pois é, eu vou só partilhar aqui os nossos endereços de e-mail, porque não ficaram nos slides em lado nenhum, e se alguma das pessoas que participaram quiser entrar em contacto, fica aqui no chat. Coloquem só para panelists and attendees, ali na seta azul, porque por default está só panelists. Pronto. Pois, está tudo mal. Desculpem. Pronto, eu não sei. Obviamente que esta é uma abordagem relativamente, não é? Que é uma abordagem teórica, esperamos que tenha sido clara e tenha contribuído para tornar o campo também mais transparente, não é? Do que é que se está a falar e do que é que se pode, para onde é que se pode querer ir, não é? Pronto, eu agradeço a vossa intervenção. Vamos então fechar por aqui, já que não existem mais dúvidas. Eu agradeço então a participação de todos. Esta foi uma iniciativa do Festival O Mundo, que está a decorrer até dia 17 de outubro, até o próximo sábado. Ainda temos alguns eventos online a decorrer e alguns também presenciais, com restrições acrescidas por causa da pandemia. E é isso, pronto, Sara e Cristina, não sei se querem despedir. Muito obrigada e até uma próxima a todos. Obrigada, até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau.